E aí, pessoal? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o que muda na análise estrutural de pórticos compostos em relação aos pórticos simples que nós temos trabalhado até então. Bem, como o próprio nome sugere, um pórtico composto é formado pela associação de pórticos simples, dentre os quais algumas dessas partes se apoiam umas sobre as outras, da mesma maneira que uma viga Gerber é formada pela associação de vigas simples. Dessa maneira, a estratégia de decomposição que nós aplicamos na resolução das vigas Gerber também pode ser aplicada aqui na resolução dos pórticos compostos. Não há, portanto, nenhuma novidade. A exemplo das vigas Gerber, a conexão entre esses pórticos simples é considerada rotulada e, portanto, só é transferido de um pórtico para o outro forças. Logo, na sua resolução, basta que, inicialmente, a gente identifique aqueles pórticos que não possuem estabilidade própria, representando essa interação entre esses elementos por apoios duplos, e em seguida as reações obtidas nesses elementos serão transferidas para aqueles pórticos que são dotados de estabilidade própria. Estes, por sua vez, serão resolvidos para o carregamento diretamente aplicado sobre eles, acrescidos das forças transferidas pelas rótulas. Por exemplo, avaliando essa estrutura apresentada, nós podemos facilmente identificar que o trecho DHGIE representa um pórtico triarticulado, sem estabilidade própria. Esse trecho, porém, tem sua estabilidade assegurada porque se apoia em outros dois pórticos estáveis. Em outras palavras, a estabilidade desse trecho fica condicionada à capacidade das estruturas que a suportam de absorver as forças transferidas pelas rótulas. Como nesse exemplo que eu apresentei, os dois pórticos em balanços são dotados de estabilidade própria, eles são, obviamente, capazes de absorver essas forças que são transferidas pelas rótulas. Então, na decomposição, a gente assume que esse pórtico sem estabilidade própria se apoia em apoios de segundo gênero, e as reações que aqui são obtidas são transferidas como ações nos pórticos estáveis, e por isso elas aparecem, é claro, no sentido contrário. Sendo assim, os pórticos simples com estabilidade própria são analisados as ações diretamente aplicadas sobre eles, mais as reações advindas do pórtico sem estabilidade própria. Em suma, a resolução de um pórtico composto recai na resolução de uma série de pórticos simples, que já foram bem estudados. A única diferença, portanto, se dá pela necessidade de decompor, em um primeiro momento, os pórticos simples que constituem esse pórtico composto. Mas eu ressalto que a estratégia similar foi aplicada lá nas vigas Gerber. Então vamos fazer um exercício aqui, sobretudo na parte de decomposição, para poder assimilar melhor essa ideia. Bom, pessoal, esse exercício aqui eu não vou resolver por completo, eu vou parar na etapa de decomposição. Nesse caso, esse pórtico composto ele pode ser separado em um pórtico triarticulado, um pórtico em balanço e um pórtico biapoiado. São tipos de pórticos que já foram trabalhados em aulas anteriores. Então, olhando para a estrutura, a gente consegue identificar que o trecho CFG é um pórtico triarticulado sem estabilidade própria. Este, portanto, deve se apoiar nos trechos CDA, que também não tem estabilidade própria, e também no trecho BEDG. Esse sim tem estabilidade própria. Então, esse primeiro pórtico simples irá transferir para esse pórtico força horizontal e vertical. Esse último pórtico será capaz de absorver as forças transferidas pelas rótulas em G e em D, ou seja, ele será o responsável por restringir o deslocamento vertical e horizontal no ponto G e no ponto D, funcionando como uma espécie de apoio duplo. Ele também confere estabilidade a esse pórtico biapoiado, e este, por sua vez, terá a capacidade de absorver as forças oriundas do pórtico triarticulado. Então, pessoal, a gente divide esse pórtico composto em três pórticos, um em balanço, um biapoiado e um triarticulado. Esses, é claro, serão analisados, submetidos às ações aplicadas diretamente sobre cada um, nesse caso um de 10, nesse caso um de 20, nesse caso um de 16 kN por metro. E além disso, cada um desses pórticos deverá receber as ações dos pórticos que neles se apoiam. Portanto, analisando o pórtico triarticulado simples, que não tem estabilidade própria, nós poderemos obter as reações VG, HG, IVC e HC. Obtidos esses valores, nós transferiremos essas ações para o pórtico de suporte, ou seja, VG entrará como ação no pórtico em balanço, assim como HG.
Tudo, é claro, no sentido contrário. Da mesma maneira, no outro apoio, VC e HC. Depois que a gente analisar o pórtico triarticulado, a gente parte para a análise do pórtico biapoiado. Que também não tem estabilidade própria. E a partir dessa análise a gente consegue obter os valores de VD e HD. Essas reações serão transferidas para o pórtico em balanço como ações no sentido contrário. Se é claro, esses forem os sentidos necessários para assegurar o equilíbrio. Então, no fim das contas, o problema se resume à resolução de 3 pórticos isostáticos. Inclusive, os diagramas podem ser feitos separadamente e depois juntado todo em uma única figura. Começando a análise pelo pórtico triarticulado, a gente consegue, aplicando a condição de que o momento na rótula F tem que ser igual a zero, chegar à conclusão de que o HC é nulo. Fazendo a soma das forças horizontais igual a zero, a gente chega à conclusão que o HG também é nulo. E aí, fazendo o somatório dos momentos em C igual a zero, a gente encontra um valor de VG igual a 72 kN. Por fim, somando as forças verticais igual a zero, a gente chega à conclusão que o VC também é igual a 72 kN. Esse valor de VG eu transfiro para o pórtico em balanço e para o pórtico biapoiado eu transfiro o valor de VC. Agora analisando o pórtico biapoiado. Fazendo o somatório das forças horizontais igual a zero, a gente chega à conclusão que HD tem que ser igual a 10 kN para a direita. E aí, fazendo a soma dos momentos em A igual a zero, nós chegamos à conclusão que VD precisa ser igual a 62 kN para baixo. Finalmente, fazendo a soma das forças verticais igual a zero, nós temos que VA precisa ser igual a 134 kN. Esse par de forças será transferido para o pórtico em balanço. Então VD, que estava para baixo aqui, entra no outro pórtico para cima, com o valor de 62 kN. E o HD, que está para a direita no pórtico biapoiado, vem para a esquerda no pórtico em balanço. Agora, analisando o pórtico em balanço, a gente pode fazer o somatório das forças horizontais igual a zero e chegar à conclusão que HB tem que ser igual a 30 kN. Pode fazer o somatório das forças verticais igual a zero e chegar à conclusão que VB tem que ser igual a 10 kN. E pode fazer a soma dos momentos em B igual a zero e chegar à conclusão que MB tem que ser igual a 36 kN. E aí, agora que nós conhecemos todas as reações e dividimos essa estrutura composta em 3 pórticos simples, nós podemos aplicar as estratégias que foram aplicadas até então para obter os diagramas em cada uma dessas partes. A resolução de cada um desses pórticos fica aí como um exercício para vocês praticarem um pouquinho mais. Com isso, nós finalizamos o estudo dos pórticos planos isostáticos e na próxima aula a gente vai começar a tratar sobre as treliças planas isostáticas. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.